Filipenses capítulo 3, versículos 12 ao 16, onde está escrito: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também chamado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso também, todos quanto já somos maduros, experientes, citamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas, naquilo a que chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Que o Senhor nosso Deus aplique em nossos corações esta leitura bíblica que é para o nosso ensino. O apóstolo Paulo, ao escrever esta passagem bíblica, demonstra a sua preocupação com seus filhos na fé, ali na cidade de Filipos. Eu diria que esta é uma das cartas de Paulo muito preciosa, que nos traz ensinamentos muito valiosos para a nossa vida espiritual. Além do mais, é uma carta, epístola de motivação. Os irmãos, as irmãs daquela igreja passavam por muitas dificuldades, perseguições, adversidades, e em muitas partes desta carta nós encontramos o apóstolo dos gentios incentivando os irmãos a permanecerem na fé, buscando agradar a Deus e viver no centro da vontade do Senhor. Eu gosto tanto desta carta que no meu canal do YouTube eu tenho mais de 1.400 mensagens e 77 delas são sobre esta epístola de Paulo aos Filipenses. Eu também, antes de expor o texto, gostaria de dizer que 35 anos que eu prego esta palavra e já preguei muito sobre exposição temáticas, temas bíblicos, mas hoje eu cheguei à conclusão que a pregação mais honesta que nós podemos ter é a pregação textual, expositiva. É você ler um texto e pregar dentro do conteúdo daquele texto. Porque para mim não adianta eu citar 40, 30 versículos e os irmãos não decorar nenhum. Não adianta nada. Eu acho mais precioso ler um texto e explicar cada ponto daquela passagem bíblica, a fim de aprendermos
com aquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar. Neste texto, nós encontramos uma metáfora. O apóstolo Paulo, ele fala nas suas cartas, nos seus escritos, muito por metáforas. O Senhor Jesus se utilizava de parábolas, mas o apóstolo Paulo, ele fala em várias partes dos seus escritos em metáforas. Pregamos aqui sobre a batalha espiritual outro dia, e naquela mensagem Paulo falava a respeito do soldado, que somos nós que fazemos parte do exército de Deus. Já neste texto, nesta metáfora, ele fala sobre um esportista, um atleta, alguém que corria maratona. Naquela época havia muito isso. Os participantes, os atletas que corriam em maratonas. E hoje existe corridas de 100 metros, 400 metros e aquelas mais longas de 1 quilômetro. Mas a maratona são 42 quilômetros. É uma distância muito grande a ser percorrida. Mas eu quero entrar no texto com a primeira colocação feita aqui pelo escritor, quando ele diz: não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito. A palavra-chave desse texto é perfeição, ou ser perfeito. Observe que ele começa falando a respeito dele próprio, dizendo: eu não sou perfeito. Há quem diga que na igreja de Cristo, na cidade de Filipos, tinha aquele partido de amigos de Paulo, companheiros, cooperadores do ministério, que defendia que ele já havia alcançado um grau muito grande de perfeição, dadas suas atividades em prol do reino de Cristo Jesus. E do outro lado haviam aqueles que diziam que Paulo era um pecador, porque nós podemos não ser inimigo de ninguém, mas vai ter sempre alguém que faz oposição a você. Sabe por quê? Porque você não é melhor que Jesus. Jesus não foi inimigo de ninguém. Mas eu pergunto: se levantaram inimigos contra Jesus, opositores, perseguidores? A prova disso é que o mataram na cruz do Calvário, numa das mais dolorosas mortes, porque se levantaram contra o Filho de Deus. Então, existiam esses dois grupos: aqueles que eram contra Paulo e falavam mal de Paulo, e aqueles que defendiam, porque ele se encontrava preso neste momento quando escreveu esta carta. E alguns já diziam: Paulo não vai sair da prisão, ele vai morrer. E os inimigos diziam: se ele morrer, não vai para o céu, apesar de pregar sobre a salvação. Mas os seus amigos diziam: não,
ele é perfeito, ele vai para o céu. Aí Paulo começa dizendo: para aí, calma, vamos com calma, muita calma nesta hora. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Olha, irmãos, aqui na terra, enquanto nós estivermos aqui, ninguém é perfeito. Se um homem como Paulo diz que não alcançou ainda a perfeição, quanto mais nós. Eu digo que somente um que pisou neste chão, nesta terra, chamado Jesus de Nazaré, era perfeito, porque a Bíblia diz que ele não errou, não falhou, não se achou engano nas suas palavras. Mas nós, seres humanos, cheios de defeitos, cheios de falhas, não somos perfeitos. Essa perfeição é sinônimo de santificação, e a santificação é um processo progressivo. Você vai andando, galgando, lutando, se abstendo de tudo aquilo que o mundo oferece. Você vai renunciando às coisas que desagradam a Deus. É uma luta, é uma batalha. Mas, olha o que ele diz: mas prossigo para alcançar. Não sou perfeito, mas prossigo para alcançar. A Bíblia diz, segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que nós estamos sendo transformados de glória em glória na mesma imagem de Cristo Jesus. O nosso alvo, o nosso objetivo é, quando nós chegarmos diante de Deus, estarmos semelhante a Cristo, diz a Bíblia, porque assim como Ele é, o seremos, e assim como Ele é, o veremos. Nesta jornada, nesta caminhada, quanto mais nós estivermos no centro da vontade de Deus, mais nós vamos nos tornando parecidos com Cristo. A prova disso é que quando alguém é efetivamente fiel, imitador do Senhor Jesus, não precisa sair gritando no meio da rua: eu sou cristão, eu sou discípulo de Jesus. Não precisa. Quando você passar, se você é um verdadeiro servo de Cristo, as pessoas é quem vão dizer: vai passando aí, olha, um representante de Cristo, uma testemunha de Cristo, um discípulo de Cristo, alguém que parece com Cristo. Mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui chamado por Cristo Jesus. Nós não fomos chamados por homem algum, não. Fomos chamados por quem? Por Cristo Jesus, para alcançarmos esta perfeição. É o nosso alvo, é o nosso objetivo. No caso do atleta, do corredor, da maratona, ele tinha alvos. E aqui, veja o versículo de número 13, quando diz assim: olha, meus irmãos, quanto a mim, olha ele falando consigo mesmo, quanto a mim,
não julgo que o haja alcançado esta perfeição. Ele repete para que fique bem claro diante da igreja do Senhor Jesus naquele lugar. Ele está repetindo para que ficasse bem gravado na mente dos irmãos. E eu aqui chamo a sua atenção para o seguinte: nesta minha caminhada eu já vi muitas pessoas deixarem o caminho do Evangelho, saírem da igreja. Sabe por quê? Porque falharam. Simplesmente achavam que a santificação era uma coisa muito alta, viram que não conseguiam, segundo a sua própria mente, os seus pensamentos. Já ouviram falar no crente santarrão? É aquele que se acha perfeito, que não erra. Olha a vida de todo mundo erra, todo mundo falha, todo mundo peca. Ele aponta para todo mundo, mas ele não vê os seus próprios erros. É o santarrão. E já conheci muitos nessa jornada que achava que era perfeito, que era santo, e quando falhou, quando errou, quando pecou, aí desmoronou, abandonou a igreja, deixou os caminhos do Senhor. Nós vamos aprender nesta noite lições importantes para que possamos nos firmar a cada dia neste caminho que é promissor, que é cheio de esperança, que é cheio de promessa da parte do nosso Deus. Coisas boas e grandes e melhores estão diante de nós. A proposta de Deus, o plano de Deus é o melhor que possamos imaginar para o nosso futuro. Não que eu haja alcançado. Aí ele diz assim: mas uma coisa eu faço. Ele poderia dizer assim: olha, eu faço 5 coisas, 10 coisas, eu tenho um monte de coisa para fazer, mas uma coisa eu faço. Quando você, entre muitas coisas, escolhe uma, está falando sobre prioridade. É aquilo ou nada. Mas uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Se você ler os versículos, a partir do versículo de número 6, você vai ver que Paulo, ele diz que era fariseu, e ser fariseu ali em Israel era um privilégio tão grande, irmãos. Ganhava muito dinheiro. Quando Paulo se converteu, era um homem muito rico. Ele fala que era hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, e começa a falar dos seus privilégios que tinha antes de se converter. Aí ele diz: olha, tudo isso eu reputei por perda para ganhar a Cristo. E a partir de então, a partir do momento que ele tomou a sua decisão, que Cristo chamou conforme o texto, e ele diz aqui que foi chamado por Cristo. A partir de então, tudo que passou, por isso que ele diz aqui, olha, e
esquecendo-me das coisas que atrás ficam. O que passou, passou. Outra coisa que eu já vi muitos abandonarem o Evangelho, sabe o que é? É porque fica olhando para trás. Vocês já lembraram, já leram sobre a mulher de Ló? Olhou para trás e foi destruída, foi transformada numa estátua de sal, se perdeu, teve prejuízos. Esquece o que passou. Outra coisa, ele tinha todos os privilégios, mas também tinha, e ele fala nestes versículos que eu citei, que foi perseguidor da igreja de Cristo. Se ele fosse se apegar também a isso, ia parar, porque ia se sentir culpado. O que passou, deixa para lá, esquecendo-me do que para trás ficam. Existem culpas na nossa vida preguiça. Se nós ficarmos detidos diante do que nós já fizemos, não vamos olhar para o alvo. Olha a figura do atleta aqui novamente, correndo. Ele pode ficar olhando para trás, correndo e olhando para trás? Não. Por quê? Porque vai tropeçar, vai bater no poste, vai cair no buraco. Não dá certo. É olhar para frente. Aí é a frase seguinte, olha: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. O que passou muitas vezes não deixa você orar. Algum ato, erro do passado, alguma falha do passado prende você, não te dá liberdade para você entrar diante do trono da graça com ousadia, com liberdade no Espírito Santo, para receber aquilo que você está precisando e buscando diante de Deus. Não pode, irmãos. Nós temos que ter consciência que a obra que Cristo fez na cruz do Calvário, a obra de redenção, de propiciação, de reconciliação, é suficiente para perdão de todos os nossos pecados, culpas, erros, transgressões, iniquidades, ofensas. Passou a borracha. A Bíblia diz que tudo isso é lançado no mar do esquecimento. Passou. É olhar para frente. Agora veja o versículo seguinte, o 14. Prossigo. Para onde? Para o alvo. Que alvo é esse? Mas me permita antes falar sobre o verbo prossigo, prosseguir. O que é que significa isso? É que você não pode parar. Se você está numa maratona correndo, você tem que prosseguir, continuar. Não, eu estou cansado, vou parar. Não pode, porque não vai alcançar o alvo. Tem que ir avante, é juntar todas as forças possíveis.
porque não adianta participar e não chegar no lugar que nós desejamos. Não adianta simplesmente participar e não alcançar os sonhos que nós temos para nós. Não adianta simplesmente participar da igreja, da vida cristã e não alcançar os nossos objetivos. E o alvo? Que alvo é esse? Prossigo para o alvo. Voltando à metáfora usada por Paulo, existia uma linha de chegada nas maratonas. Vocês já assistiram pela televisão? Tem que chegar ao alvo, que é a linha de chegada. Esse alvo, espiritualmente falando, de acordo com a palavra de Deus, a primeira coisa é a perfeição. Que aqui, enquanto você estiver nesta terra, você tem que continuar correndo, lutando, batalhando, se esforçando, mas está difícil. Olha para a vida dos profetas, olha para a vida do Senhor Jesus, foi fácil? Olha para o testemunho dos apóstolos, dos discípulos da igreja primitiva, que eram perseguidos, que eram humilhados, massacrados, tomavam os seus bens, o império político de Roma confiscava os bens dos cristãos, tomava tudo o que eles tinham, levava os irmãos aos tribunais, simplesmente porque confessavam o nome de Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Eram levados aos tribunais sem praticarem nenhum crime e eram condenados, mesmo inocentes, presos, e a maioria deles mortos nas arenas, comidos por leões, crucificados, jogados no fogo, nas fogueiras vivos. Então não podemos nos deter diante das dificuldades que surgem. Faz parte da vida cristã. Louvado seja o nome poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prossigo para o alvo. Que alvo é esse? É chegarmos como bem-aventurado na presença do nosso Deus. Que alvo é esse? É Jesus voltar e nós participarmos do arrebatamento da igreja. Que alvo é esse? É o nosso corpo que hoje se decompõe, que tem feridas, tumores, chagas, dor de cabeça, dores, cansaços, dores nos nervos, o que se possa imaginar. Vem uma pandemia, há um desespero no país inteiro, no mundo inteiro, mas esse corpo que hoje nós temos, diz a Bíblia, que vai ser transformado em um corpo incorruptível. Aleluia! Um corpo glorioso. Que prêmio é este? É
ter o privilégio de um dia poder colocar os seus pés, meu irmão, minha irmã, em uma cidade feita de ouro puro e cristal resplandecente nas mansões celestiais. Prossigo para o alvo pelo prêmio. A Bíblia fala sobre prêmios, a Bíblia fala sobre recompensa, a Bíblia fala sobre salário. Tudo aquilo que nós fizermos aqui na terra em prol do reino de Deus, vai haver uma recompensa nas mansões celestiais. A Bíblia fala sobre vários tipos de coroas. É o prêmio que o atleta que percorria todo o percurso, atingia o alvo, vencia a maratona, a corrida, era premiado pelo rei. E qual é o rei que vai nos premiar? É o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele, somente Ele que vive e que reina para todo sempre. O prêmio é certo, é a salvação, irmãos. Coisa mais preciosa que se possa pensar ou imaginar é você ter o direito de partir aqui com a esperança, com a certeza de que vai morar com Deus. A vida eterna, que é uma vida que não tem fim, mas não uma vida monótona, mas uma vida plena, absoluta, feliz, abençoada por Deus, em que não haverá mais choro, nem pranto, nem dor. É o prêmio. Agora eu pergunto: quem faz essa promessa para nós? É Deus. Ele que é fiel, Ele que não mente. Não é como os filhos dos homens que promete e não cumpre. Ele é fiel em cumprir com a sua palavra. E tudo aquilo que Ele nos promete, nós vamos tomar posse, porque a Bíblia diz que somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação de Deus em Cristo Jesus. Vocação, o que é vocação? É a missão que Deus lhe deu aqui na terra a ser cumprida. E cada um de nós sabemos para que Deus nos chamou, nos vocacionou. Por isso, Paulina, quem tem chamada para louvar, não pode recusar, tem que cumprir a sua vocação chamada por Deus. Você pensa, eu converso muito com um Claudiano, chamado Deusinho, eu não chamo Deusinho, porque só tem um Deus, não tem Deus no diminutivo, digo isso a ele fica rindo. Mas quantas vezes eu pensei em parar de pregar, porque não é fácil, você tem que estudar muito, ler muito, não é fácil. Mas aí vem essa palavra, é a minha vocação, é a minha chamada. Tem irmãs, tem irmãos que gostam de orar, é a sua chamada para interceder, é o intercessor, é a vocação que Deus lhe deu. Tem outros que gostam de visitar, tem outros que gostam de evangelizar, é a nossa vocação.
é a chamada, é o ministério que Deus tem na vida de cada um de nós. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Versículo 15. Por isso, todos quantos já somos maduros, tem Bíblia que diz perfeito, mas no grego original é maduro, experiente, aquele que já alcançou o conhecimento de Cristo, aquele que tem experiência de vida. Nós, é Paulo dizendo, olha, nós que já somos mais maduros na fé, mais experientes no caminho do Evangelho, citamos isto mesmo, esta é a verdade a ser seguida. E se sentis alguma outra coisa diferente, olha aqui, nós que já somos maduros sabemos que é assim mesmo, mas quem ainda não tem essa maturidade espiritual e sente alguma coisa diferente, o que é que vai acontecer? Paulo disse, eu já ensinei, eu já fiz a minha parte. Porque essa igreja foi fundada por Paulo, ele ensinou muito ali, praticamente todos eram seus filhos na fé. Aí tinha alguém lá que não queria entender, compreender os seus conselhos, os seus ensinamentos. Ele disse, olha, se tem alguém que pensa diferente, aí só Deus, agora é com Deus, eu fiz a minha parte. Aí Deus é quem vai revelar agora. É como se ele dissesse, olha, eu não posso entrar no seu coração, não tem como. Eu não tenho como entrar na sua mente. Eu não posso mergulhar no seu interior. Agora é com você e Deus. É Deus que vai te mostrar a verdade. É Deus que vai te revelar tudo. Para finalizar, versículo 16. Mas naquilo a que já chegamos, ele tinha a sua experiência pessoal. Eu não posso examinar não. Eu não tenho como medir a espiritualidade do meu xará Francisco, o diácono. Não tenho. Aquilo a que já chegamos, só você e Deus é quem sabe a sua condição nesta jornada, nesta caminhada. Ninguém pode dizer que você é um pecador miserável ou santo, como está aqui Paulo próprio combatendo e dizendo, olha, eu não alcancei a perfeição. Dizendo para os irmãos, ninguém pode apontar para você o dedo, ninguém pode te acusar, ninguém pode te julgar. Cada um de nós sabemos até onde chegamos. Agora, só não pode voltar para trás, só não pode parar. Estagnação na vida espiritual, jamais. O conselho deste texto é avançar, é prosseguir, ir avante. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o meio será salvo. É assim? Não é até o meio, não, é até o fim. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus.
mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra. Aquilo que Paulo já tinha ensinado, aquilo que nós aprendemos em toda a palavra de Deus, aquilo que toda sexta-feira, ou eu, ou alguém, um companheiro chega aqui para ensinar a palavra de Deus, é a mesma regra. A maratona tem suas regras, sim ou não? Sim. A vida espiritual tem as suas regras também. Nós temos que andar conforme as regras, as doutrinas cristãs, a doutrina do Evangelho de Cristo. Esta é a regra, e sintamos a mesma coisa. O que Paulo queria dizer com isso? É que nós temos que ser unânimes nas coisas de Deus. Você pode pensar diferente de mim, porque cada um é individual. Agora, com relação às coisas de Deus, nós temos que pensar igual. Por isso que ele termina dizendo: e sintamos o mesmo desejo de alcançar os nossos objetivos, de alcançar o prêmio, de alcançar a salvação, a vida eterna. Eu concluo dizendo: aprendi muito nesta noite com esta mensagem, com esta palavra. Como é maravilhoso nós estarmos diante da palavra do nosso Deus. Mensagem não minha, que os irmãos saiam daqui nessa noite com isso. Não é uma ideologia minha, não. É o conselho de Deus para que venhamos a melhorar mais e mais na presença do nosso Deus. Naquilo a que já cheguemos, andemos de acordo com a palavra de Deus, porque o resultado será a perfeição e a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém?